Olá, eu sou Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir aos seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Na Terra rasa, o verão nunca acaba. Aquecimento global? Ainda tem gente que acredita nisso? Mas que bobagem! E esses cientistas inventam cada coisa, tá tudo normal. Na Terra rasa, isso até pode parecer engraçado, mas no nosso planeta, as mudanças climáticas trazem graves consequências. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Encontro Verde com Greenpeace Fortaleza. E hoje, no Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação, nós iremos conversar sobre mudanças climáticas e desertificação. Hoje teremos conosco o professor Alexandre Araújo Costa, que é bacharel em Física pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Física também pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Ciências Atmosféricas pela Colorado State University e pós-doutorado também pela Universidade de Yale. Foi gerente do Departamento de Meteorologia e Oceanografia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e atualmente é professor titular da Universidade Estadual do Ceará. Tem atuado principalmente em microfísica e macrofísica de nuvens e modelagem atmosférica, climatologia física, mudanças climáticas e meteorologia aplicada.
integrada também, ele também integra, né, ao painel brasileiro de mudanças climáticas e é membro do Ceará no Clima. Eu estarei fazendo hoje a mediação dessa live, né? Meu nome é Bruno Guilhom, eu sou biólogo e mobilizador climático do Greenpeace Fortaleza, né? Bom, pessoal, até o ano passado era sabido que no mínimo 13% do semiárido do nosso país era afetado por esse fenômeno conhecido como desertificação, certo? E é um fenômeno que sabe-se que ocorre naturalmente em algumas regiões do planeta, mas que é extremamente agravado pela ação antrópica, ou seja, pelas ações do homem, né? Mas o nosso convidado pode falar um pouco mais sobre isso para vocês. Então, com a palavra, eu passo agora ao professor Alexandre. Os abraços e as perguntas nós vamos deixar para o final da nossa live. Eu espero que vocês aproveitem bastante a nossa conversa de hoje. Pode falar agora, professor Alexandre. Ok. Primeiro, meu boa noite, né, ao Bruno, um querido ativista climático, né, dessa juventude que emergiu aí como um ator, né, relevante, importante, fundamental para travar essa grande batalha, essa batalha que é do futuro das gerações, né, que estão aí, de jovens, de crianças, e as gerações por vir, né, inspirado aí na Greta Thunberg, e, enfim, primeiro meu boa noite aí, um prazer estar do seu lado participando desse processo. Sem dúvida alguma, é muito importante que a gente tenha trazido esse tema, né, trata-se de um Dia Mundial de Combate à Desertificação, e nós estamos diante, na realidade, quando a gente fala de desertificação, de um duplo fenômeno, né? A gente tem as intervenções antrópicas, né, de natureza local, né? Isso, em geral, tem a ver com ações como o desmatamento, o manejo inadequado do solo, né, o uso constante de monoculturas, empobrecimento desse solo, perda de matéria orgânica, né, erosão, né? E esse tipo de intervenção direta que empobrece o ambiente, né, e favorece o afloramento de rochas e produz empobrecimento dos nutrientes do solo, termina produzindo, por si só, já um primeiro impacto no sentido de favorecer a desertificação, especialmente em áreas como, claro, o nosso sertão nordestino, né, que ou tem escassez de água, ou tem uma estação chuvosa curta, que é o nosso caso, né? As nossas chuvas são muito concentradas, especialmente em 4 meses dos 12 do ano. Felizmente, a gente está falando agora, está chovendo, né? Ou áreas simplesmente que tenham algum tipo de propensão, né, ambiental já antecipada. Então, essas intervenções antrópicas locais, elas aumentam a vulnerabilidade e você pode já entrar num ciclo de menos vegetação, menos matéria orgânica para o solo, né? Menos vegetação, você tem perda do sistema de raízes, e as raízes são fundamentais para fixar o solo, né? Então você termina sem vegetação, favorecendo a erosão, e aí você entra num loop, né? Se o solo agora está pobre e a rocha aflora, a vegetação tem mais dificuldade de retornar. Esse é um aspecto, né? Um aspecto da intervenção local. O outro, né? E acho que esse a gente vai terminar podendo explorar mais aí ao longo da nossa conversa, o outro é o aspecto global, né? Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando, obviamente, de um fenômeno fortemente antrópico, né? Aliás, a gente pode dizer que é um fenômeno 110% antrópico. O pessoal às vezes acha estranho quando eu faço essa brincadeira, porque, na verdade, se fosse por fatores naturais, nós teríamos tido um resfriamento modesto na última década, algo da ordem de 0,1 graus Celsius. Mas não, pelo contrário, nós tivemos
na atmosfera, basicamente dióxido de carbono da queima de combustíveis fósseis e desmatamento, metano da fermentação entérica de ruminantes, decomposição de resíduos e emissões fugitivas, e o óxido nitroso, né, da composição de resíduos também e fertilizantes. E quando a gente fala de transformação do clima numa escala global e aquecimento do sistema climático terrestre, a gente mexe diretamente no ciclo hidrológico, né, no ciclo da água. Quando a gente tem uma atmosfera mais quente, a primeira coisa que acontece, a água evapora mais rápido. Né? Se tiver um reservatório de água, seja natural, seja artificial, a água evapora mais rápido porque a atmosfera está mais quente. O outro aspecto é, você tem maiores taxas de evapotranspiração, porque as plantinhas, né? O que acontece com as plantinhas? Elas têm pequenas aberturas, né? Principalmente na parte de baixo da folha, os estômatos, que é por onde acontecem as trocas de gases, né? É por onde entra o CO2 para fazer a fotossíntese, por onde sai o oxigênio, mas é por onde sai a água também. E se você coloca, né, temperaturas muito altas, você aumenta as taxas de evapotranspiração, a plantinha perde mais água. Em outras palavras, né, em regiões onde você tem escassez de água, essa atmosfera mais quente e o aumento decorrente das taxas de evaporação e evapotranspiração favorecem por si só a desertificação. Então, só para a gente, né, situar nesse nosso papo primeiro, a gente está falando de duas escalas, de dois processos, mas ambos, cada um sozinho, já representa um risco, né, de avanço do processo de desertificação, especialmente em regiões semiáridas. O grande problema é que, em grande parte dos casos, e é o nosso caso aqui no semiárido nordestino, né, a gente está, em geral, sob a ação dos dois processos ao mesmo tempo. Bruno? Opa, professor, você já terminou as suas considerações? As considerações iniciais, né? Só para a gente aquecer aqui o diálogo, né? Ah, certo. Pois então, como a gente tinha falado, pessoal, vamos começar aqui, pelo menos a princípio, né, a nossa sessão de abraços, né, depois dessas primeiras considerações do professor Alexandre. As perguntas que vocês, porventura, queiram fazer, né, vocês já podem colocar no chat, que a gente vai repassar para o professor Alexandre para a gente responder, e aí realmente movimentando mais o nosso debate, a nossa conversa. Mas, primeiramente, né, vamos aqui, temos um abraço aqui para o pessoal que está assistindo, né, Humberto Jardim, o nosso amigo John Halley, a Eveline Aquino dos Santos, a Eveline Aquino e a Dani dos Santos também. Estou esperando aqui só mais algumas perguntas acumularem para a gente ir passando para realmente essa sessão. Não, eu posso ir continuando também, né? Na verdade, eu temia que ficasse muito longa essa exposição inicial, mas a gente pode retomar, né? Como eu estava dizendo, quando a gente fala de mudança climática em escala global, né, o aquecimento do sistema climático, primeira coisa, obviamente, você passa a ter uma atmosfera capaz de armazenar mais vapor d'água, né? Uma atmosfera mais quente e, portanto, que remove mais água, né, da superfície via evaporação e evapotranspiração, como a gente falou, mas que também é uma atmosfera que armazena mais água. E aí, os extremos, não apenas os extremos de secas, mas os extremos de chuva também são mais intensos. Então, a gente termina tendo uma situação de dois extremos, né? Tanto as secas são intensificadas, quanto as chuvas, as precipitações, né? E isso faz com que o aquecimento global seja uma espécie de, digamos assim, Robin Hood às avessas, do ponto de vista do ciclo hidrológico. Se ele exacerba as secas, onde a tendência é a ocorrência de secas, a tendência é ficar mais seco ainda. Onde você tem muita chuva acontecendo, exatamente porque você passa a ter, né, um fluxo, um transporte de vapor d'água maior,
porque a atmosfera está mais quente e tirou mais vapor d'água, tirou mais água de outros locais, você também tem mais chuvas. Então, essa primeira coisa que a gente precisa entender é isso daí. O clima mais quente é um clima de extremos. O que acontece, no entanto, é que em regiões que têm propensão à desertificação, tanto as secas como as enchentes, quanto as chuvas concentradas, elas têm consequências perigosas que podem acelerar o processo. No caso das secas é fácil de entender, né? Claro, você passa a reduzir a umidade do solo, você passa a colocar a vegetação em um maior estresse hídrico, então você passa a ter mais mortandade de árvores, você aumenta o risco, né, de perda dessa vegetação, justamente por conta dessa evapotranspiração aumentada. E aí, todo aquele ciclo que eu expliquei, né, de menos vegetação, menos solo, menos fixação de solo, e isso tudo se retroalimenta, termina que você acelera a desertificação. Mas tem um outro aspecto também. Um clima mais seco, né, e mais quente, é um clima mais propenso a incêndios, né? E aí é importante a gente, por exemplo, ter uma sinalização daquilo que aconteceu esse ano na Austrália, né? A primeira coisa que eu devo dizer é que aquilo não foi, lamentavelmente, surpresa, né? Teve um relatório dos cientistas do clima da Austrália, que, se eu não me engano, em 2006 ou 2008, algo assim, já disseram o seguinte: a projeção que estava lá nesse relatório era que os incêndios iam se tornar mais frequentes e os efeitos iam se tornar particularmente visíveis já a partir de 2020, em torno de 2020. É lamentável, né, que, na verdade, isso tenha soado tão profético, porque a gente teve aquele monte de incêndio terrível, levou à morte de cerca de 1 bilhão de animais, né, e portanto, as regiões, né, com esse clima com estações secas prolongadas ficam em risco de maiores e mais frequentes incêndios florestais. E isso produz, obviamente, né, isso acelera o processo de desertificação, onde eles já estiverem em curso. Segundo ponto, as enchentes, né, as chuvas concentradas, né, podem não ser uma boa notícia. Importante que a gente diga, né? Apesar de, claro, se você tiver com uma seca prolongada, você está louco para que chova, e obviamente, como eu falei, uma atmosfera mais quente, ela é um reservatório maior de vapor d'água, a tendência é que ela produza chuvas mais fortes do que antes. Mas o que acontece, muitas vezes, quando você tem chuvas muito intensas, é que você termina não tendo tanta possibilidade de produzir infiltração de água. Como o fluxo de água é muito intenso, você termina tendo muito escoamento superficial, né? E escoamento superficial, especialmente se você tiver um solo já com pouca vegetação para fixá-lo, o que é que você vai produzir aí? Erosão, né? Você termina produzindo, agravando os processos erosivos que já existem. Então, é possível que, na realidade, mesmo que poderia ser aparentemente uma boa notícia, né? As secas são mais intensas, mas as chuvas são mais intensas também. Da maneira como a distribuição de chuvas se dá, é possível que você termine tendo mais dano a longo prazo, né, do que um favorecimento. Então, nesse caso, a gente precisa, com efeito, incidir sobre as duas questões, né? Primeira coisa é que é inadmissível que a gente siga com a lógica de aumento de desmatamento, e aí, óbvio, a caatinga, né, que é um bioma tão singular, tão maravilhoso. Eu costumo dizer uma coisa para o pessoal: a caatinga, isso, todo mundo fica com ciúme, né? O pessoal do norte, do sudeste, todo mundo fica com ciúme, porque eu digo, olha, a caatinga é o bioma mais cheiroso que tem. Né? Justamente porque floresce, né, tudo de uma vez, né, naquela corrida para usar a água das chuvas, né? Então, costumo dizer que quando chega a estação chuvosa, a caatinga se torna o bioma mais cheiroso do
do país. Mas, além dessa singularidade, a gente pode dizer que não é a Caatinga o único bioma, né, que está sob riscos efetivos, se não de desertificação, mas de degradação acelerada, de empobrecimento e, no limite, mesmo quando a gente fala de florestas como a Amazônia, em parte dela, pelo menos, até mesmo o risco de savanização, né? E isso tem a ver, como eu falei, pela combinação perigosa dos efeitos locais de desmatamento com os efeitos de maior escala da mudança climática. Falando aqui dos efeitos locais, né? Tem uma motivação muito pesada para desmatar. E a gente sabe que isso tem a ver com um modelo econômico, no caso fortemente agroexportador, no caso do Brasil, mas isso tem a ver também com uma implicação global, que eu acho que esse é um debate que talvez não seja o nosso foco hoje, né, mas que eu queria pincelar também, que é o do nosso sistema alimentar, altamente ineficiente, profundamente dependente do uso de produtos de origem animal, né? E aí a gente precisa lembrar o seguinte, todo produto de origem animal, para além, né, mesmo que a gente não levasse em conta, o que eu acho errado, a gente tem que levar em conta, sim, o debate ético do sofrimento animal, mas mesmo que a gente não levasse isso em conta, a gente lembrar que pasto e área de plantio de monocultura que serve de matéria-prima para ração animal, isso ocupa hoje 77% das terras da agricultura. 77%. E isso só nos fornece 18% das calorias e 37% das proteínas. Então é muito ineficiente. É muito ineficiente. Mais do que isso, o grosso da água está aí, o grosso dos insumos fertilizantes, agrotóxicos está aí, e o grosso das emissões de gases de efeito de estufa da agropecuária vem justamente da parte dedicada à produção de alimentos de origem animal. Então, essa é uma coisa que a gente tinha que a ficha cair, né? A gente tem que debater isso abertamente, né? Então, a gente tem que mudar o modelo com o qual a gente trabalha com nossos biomas, né? A gente precisa parar com essa lógica predatória de avançar sobre os biomas e, pelo contrário, ter uma economia e um sistema alimentar agrícola que, ao invés de ter um potencial destrutivo, tem um potencial regenerativo, né? Ou seja, ao invés de desmatamento e queimada remunerar, ao invés de isso dar dinheiro, né, o que precisava servir como fonte de renda para as pessoas é recuperação de matas ciliares, replantio, né, reflorestamento, agrofloresta, né? Ou seja, a compatibilização da produção de alimentos com a recuperação dos biomas, o que, inclusive, veja só, age de maneira virtuosa justamente no sentido oposto àquilo que eu descrevi antes dos ciclos, né, dos loops associados à desertificação. Porque se você refloresta, você começa a sequestrar carbono, você começa a, na verdade, tornar o solo mais rico, né? Na verdade, aprofunda a camada de solo, e você, com uma diversidade vegetal, você garante também a fixação desse material, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que falar muito abertamente, né? Precisamos mudar de maneira muito significativa e o mais rápido possível o nosso sistema alimentar, incluindo a proporção da nossa dieta, né? Mesmo que nós não tenhamos uma conversão imediata de todo mundo, ou mesmo da maioria das pessoas, para uma dieta à base de plantas, à base de produtos de origem vegetal, exclusivamente, pelo menos uma redução, né? Pelo menos uma redução imediata do consumo de produtos de origem animal. A gente precisa falar disso de maneira muito direta, franca, com as pessoas. E o outro óbvio, né? Porque também não adianta não adianta o vegano de SUV, né? Ou com um nível de consumo completamente absurdo, porque é preciso a gente falar da outra ponta, né? Que na verdade,
na questão climática é a maior, né? Embora o sistema alimentar seja o que mais incide no aspecto local, aquele primeiro ponto que eu discuti nas intervenções locais, o maior fator globalmente é a queima de combustíveis fósseis, né? A agropecuária entra aí também, mas não tem como a gente achar que, ok, paramos de desmatar a Amazônia, que lindo, maravilha, ótimo, espetacular isso. Mas se nós continuarmos queimando combustíveis fósseis como loucos, e a temperatura do planeta subir 3, 4 graus, adeus a Amazônia do mesmo jeito. Né? Secas como a de 2005, 2010 vão ficar mais frequentes, temperaturas muito altas vão começar a atrapalhar a fotossíntese, seja porque a evapotranspiração cresce muito, e aí as plantinhas, né, terminam inibindo a fotossíntese para não perder tanta água. Ou mesmo, em casos extremos, até as enzimas da fotossíntese perdem eficiência, né, em temperaturas muito altas. Então não adianta a gente achar também que apenas medidas locais vão sanar o problema. A desertificação é algo hoje que você só consegue avançar, né? Desertificação, degradação ambiental, é algo que você só consegue avançar se você trabalhar nas duas pontas, a local e a global. E na global não tem jeito, nós também precisamos falar de acabar com o reinado dos combustíveis fósseis, acabar com essa loucura dessa demanda energética sem tamanho, né? E com essa ilusão de crescimento infinito da economia baseada na produção, consumo e descarte, né? Então, para salvar os nossos biomas, a gente também precisa falar abertamente disso. Eu acho que agora eu estiquei bastante, né? Tudo bem, professor, tranquilo. Foram ótimos comentários, realmente, uma apresentação muito boa. Realmente falar sobre clima não é uma coisa que a gente pode simplesmente tocar num único ponto, a gente pode realmente abranger para várias questões, a questão biológica pela própria conservação da Amazônia e de todas as florestas em si, a questão da dinâmica, né? A dinâmica do clima, como ela funciona, a física pode explicar isso para a gente, a questão econômica, por que o nosso ego econômico, o nosso consumismo exacerbado está afetando tudo isso, a educação alimentar. Enfim, temos várias questões que nós podemos comentar sobre isso, além do próprio sofrimento humano, né, que a gente pode, daqui a alguns anos, se não já estamos falando disso agora, na verdade, né, de refugiados climáticos, entre outras várias questões que envolvem as pessoas que estão vivendo com a gente, né. E tudo isso são coisas que nós mesmos fazemos e nós podemos, por meio dos nossos atos, melhorar um pouco, mas, obviamente, pressionando nossos governantes e todas as camadas superiores, né, para reduzir as emissões de carbono e, obviamente, parar de investir em combustíveis fósseis, né? Estamos realmente no século XXI, é inaceitável realmente que esse tipo de combustível ainda seja utilizado frente a toda a nossa urgência que nós estamos com o clima hoje em dia, né? Vieram alguns comentários aqui, professor, eu vou repassar. A Vivinskey escreveu isso, né? Isso da Austrália, quando você estava falando sobre o incêndio, né? É mais um reflexo do descaso da sociedade com a natureza. A pandemia está aí para provar, né? Realmente, a gente impacta a natureza de forma tão severa que os reflexos do que a gente acaba causando são o que a gente está realmente colhendo com isso tudo, né? A devastação das florestas e o contato exacerbado e enorme com as populações animais e silvestres, né? Fazem com que a gente tenha esse contato maior e a possibilidade de doenças que atingiam basicamente somente animais, realmente agora apareçam na gente, né? Também teve algumas perguntas, professor. O João Paulo, ele perguntou assim, a um curto prazo, qual seria a melhor solução para esse problema, professor Alexandre? Acredito que no sentido geral, né, de mudanças climáticas. O que a gente pode fazer a curto prazo? Eu já passo, então, a comentar, Bruno? Se preferir também que eu leia mais duas perguntas que fizeram, aí a gente pode responder essas três em bloco, e aí, quando vierem outras perguntas e outras considerações, eu poderia ler, então. Tá ótimo. Então, pode ler as duas, então. Faz um bloco. Então, a pergunta do Humberto. Professor, tem algum processo para diminuir a desertificação em áreas com poucas chuvas? E a Tainá Caiaf perguntou,
Há previsões realistas sobre a subida do mar na costa nordestina? Pronto, foram essas 3 até o momento. Uhum. Ok, então vamos lá. Eu primeiro queria comentar o processo de migrantes climáticos, né? Precisa a gente ter uma noção grande do que está em jogo aí, porque ultrapassar os limites que foram corretamente estabelecidos no Acordo de Paris coloca em risco uma quantidade enorme de seres humanos no que tange às condições dessas pessoas de permanecerem vivendo nos locais onde estão. Né? Eu vou fazer uma ponte lá com o que a Tainá, né, levantou, da elevação do nível do mar. Eu queria só que a gente lembrasse o seguinte: só em Bangladesh, que é um país ali que fica vizinho à Índia, né, tá ali no que o pessoal chama de subcontinente indiano, a porção sul da Ásia, né, o local de maior densidade populacional do planeta. Bangladesh tem uma área aproximadamente igual à do Ceará, tem 154 milhões de pessoas morando ali. E 100 milhões dessas pessoas moram a menos de 10 metros do nível do mar. Então, e aí lembrando o seguinte, não precisa o mar subir 10 metros. Basta que você tenha, né, o mar subindo 1 metro com ressacas, né, marés decisígeas mais severas, que você força o deslocamento de milhões de pessoas, só de Bangladesh. Para ter uma noção. Fora, né, a inviabilização de modos tradicionais de vida, de convívio, inclusive, com outros climas semiáridos além do nosso, né? Aí eu estou falando do Sahel, estou falando ali da região do chamado Chifre da África, né? A gente está falando de um risco, né, de impor migrações em massa em inúmeras regiões do planeta, o que é extremamente grave. O outro ponto que eu queria comentar também, antes de ir diretamente para as perguntas, agora não me lembro mais quem trouxe, eu também não consegui anotar, que é a relação entre pandemia e degradação ambiental. Né? Foi muito bem trazido, não é o nosso tema de hoje, mas eu já abordei isso em outros momentos, e aí eu queria aproveitar, né, fazer um convite aí para quem está nos vendo, nos ouvindo. A gente tem um canal no YouTube, né, chamado O que você faria se soubesse o que eu sei, e nesse canal a gente tem vários vídeos, tem inclusive uma série dedicada justamente para o debate ambiental da pandemia, né? Aumento dos riscos de pandemia associados à degradação ambiental, paralelos entre a pandemia e a crise climática, enfim. Mas agora vamos lá, vamos para as questões que foram trazidas. Primeiro, qual é a melhor solução? Na verdade, não existe uma única coisa que possa ser feita, que possa ser chamada de solução hoje em dia. A gente precisa atacar o problema em seu conjunto e em seus vários aspectos ao mesmo tempo. Porque se a gente estivesse falando da situação que a gente tinha há 20 anos atrás, a conjuntura era uma, e hoje é outra completamente diferente. Há 20 anos, se nós tivéssemos achatado a curva, né, achatado a curva das emissões de carbono naquele momento, bastaria que a gente reduzisse as emissões a uma taxa de 2 a 3% ao ano, a partir de 2000, e isso distribuído ao longo de 6, 7 décadas, até descarbonizar a economia, e aí, com esse processo suave, gradual, a gente conseguiria manter o aquecimento global controlado abaixo de 1,5 graus, que é a meta mais relevante, né, a meta mais estrita e justificadamente melhor do Acordo de Paris. Mas aí, usando um termo de um colega climatologista britânico, o Dr. Kevin Anderson, que até bem pouco tempo estava à frente do Centro Tyndall de Pesquisa em Mudanças Climáticas, após 2 décadas de blefs e mentiras, né, como ele
caracteriza os anos 2000 e os anos 2010, nós chegamos numa situação em que, para nós contermos o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, tem duas saídas. Tem duas questões que nós precisamos fazer para ontem. Uma, a gente precisava zerar o desmatamento globalmente, né? Na verdade, rapidamente passar a termos desmatamento negativo, né? Ou seja, reflorestamento. E o segundo ponto é que a gente precisaria deixar 88%, a conta é exatamente essa, 88% do carvão, do petróleo e do gás no subsolo. Ou seja, a gente precisaria ter um plano já, imediato, de abandono das fontes fósseis. Para que nós pudéssemos cortar as emissões anualmente a uma taxa entre 7% e 8%. A grande questão nunca se viu uma queda de emissões dessa ordem, até hoje. Em geral, as emissões de um ano para o outro só crescem, né? Até esse ano, nos anos recentes, a única queda das emissões foi aquela associada à crise financeira, crise econômica de 2008. Ainda assim, foi uma queda modesta, não me engano, da ordem de 2%, 3% nas emissões. Esse ano nós vamos ter, incrivelmente, veja só, por conta da pandemia de coronavírus, que deixou metade da aviação internacional parada e mexeu, né, no uso de petróleo por automóveis e os transportes, mexeu também na quantidade de indústrias que estão, né, funcionando, nós vamos provavelmente ter uma queda nas emissões de 8% esse ano em relação a 2019. A grande questão é que todo mundo está falando de recuperar, né, de voltar à economia. E é óbvio, né, as pessoas não podem ficar desempregadas, sem fonte de renda, à mercê, né, da fome e da miséria. Não é isso que a gente quer. Mas como o raciocínio é que a gente só pode garantir a sobrevivência e a dignidade das pessoas com esse modo de produção completamente predatório e bizarro que nós temos hoje, que é o modo de produção, né, do capitalismo, que a Naomi Klein, né, escritora canadense, chama de capitalismo do desastre, né? Como o único parâmetro que os economistas e os políticos têm é esse modo de funcionar, então eles vamos voltar ao normal, vamos retomar a economia. E aí, obviamente, se retomar a economia, em 2021 as emissões vão subir de novo. Nós precisaríamos estar fazendo, né, aproveitando essa história de que nós vamos retomar a economia para gerar empregos para as pessoas reflorestarem, praticarem a agricultura urbana e periurbana, fazer uma reforma agrária agroecológica e, né, reflorestar e, ao mesmo tempo, produzir alimentos, né, saudáveis no campo e migrar a indústria para produzir uma nova estrutura produtiva e energética que nos livre da matriz fóssil, né? Ou seja, trocar o transporte que nós temos por transporte sobre trilhos, trocar as fontes de eletricidade fósseis, né, por solar e eólico, obviamente, dentro de parâmetros socioambientais rigorosos, e, ao mesmo tempo, sair dessa lógica maluca de consumismo, né? Porque consumismo implica demanda de energia. Isso tudo precisa ser feito, né? E solução essa é a solução, é descarbonizar, né? Tem um plano econômico, um plano de ação que garanta a descarbonização da economia. Tomar atitudes individuais, dá para tem algum papel? Eu acho que tem, né? Acho que a gente tem que caminhar o caminho e mostrar, pelo exemplo, que é possível viver uma vida com baixo carbono, né? Abrindo mão de deslocamentos, né? Viagens longas e com grandes emissões, reduzindo radicalmente o consumo, né? E abandonando o consumo de carne, pelo menos no início. Para quem tem dificuldade, abandone o consumo de carne de ruminantes, né? O primeiro passo, né, é por aí, depois vai para o resto. Mas, enfim, é isso. Agora não tem mais essa história de
escolher uma coisa para fazer. Não tem jeito, nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Trocar a roda com o carro em movimento, ou melhor, trocar o carro pela bicicleta. Enfim, tem a pergunta sobre a redução da desertificação em locais de pouca chuva. Veja, isso é absolutamente viável se a gente trabalha com as espécies do próprio bioma, né? Veja que coisa maravilhosa. A nossa caatinga, ela, durante milênios, ela evoluiu para se adaptar justamente às condições de um balanço hídrico em que a evapotranspiração potencial, ou seja, a perda de água que poderia ter, é muitas vezes maior do que a chuva, do que a precipitação que efetivamente cai, e em que essas chuvas são concentradas. A caatinga, né, ela tem uma beleza muito peculiar, que é o fato de que no segundo semestre ela dorme, né? Nisso aí ela é um bioma que parece muito mais com um ser como nós, né? Nós estamos despertos numa parte do dia, na outra parte do dia nós adormecemos. E no período que nós estamos adormecendo, nós estamos vivos. Embora, né, estamos ali, parados, inertes, e alguma criatura que não... Né, se um ET chegasse e não conhecesse bem nossa espécie, antes de verificar se o indivíduo está só dormindo ou está morto, talvez ele tivesse dificuldade só visualmente de distinguir, né? E aí nós não podemos nos dobrar à ignorância, né, que muitas vezes leva à estigmatização de um bioma tão formidável como a caatinga. No segundo semestre ela está dormindo, e ela é linda da mesma maneira como quando ela está vicejante, toda verde, agora após as chuvas. Então, é possível sim enfrentar a desertificação com recuperação de bioma usando as espécies corretamente adaptadas. Essa é uma tecnologia que, na verdade, a natureza já desenvolveu para nós. E é por isso que, obviamente, todas as técnicas, né, de agroecologia, elas precisam trabalhar com as condições climáticas, com o bioma do local, né? De fato, uma ciência sofisticada nesse sentido. Você não cabe aí qualquer lógica de colonização, no sentido, né, de imposição de espécies invasoras ou exógenas, ou de uma lógica exógena, não vai funcionar, né? Precisa ser algo realmente trabalhado a partir da realidade local. E, por fim, indo para a elevação do nível do mar, para o Nordeste. Olha, é um ponto grave, porque mesmo nos melhores cenários, em que o aquecimento global é controlado em 1,5 grau ou 2, o oceano é o último componente do sistema climático terrestre a completar a sua resposta, porque ele é o mais lento de todos, né? Então, o nível do mar ele vai continuar se elevando durante bastante tempo depois, seja por dilatação térmica, que o oceano vai continuar redistribuindo calor e aquecendo as camadas mais profundas, seja por aporte de derretimento das geleiras. Então, o nível do mar, mesmo que a gente controle o aquecimento global em 1,5 grau, 2 graus, agora no século XXI, ele vai continuar subindo no século XXII, século XXIII, etc. Estimativas otimistas são de que, se a gente estabiliza o clima em 1,5, 2, os oceanos vão seguir subindo por mais 500 anos até 2 metros de elevação. Mas, se nós perdermos o controle e nós seguirmos nessa rota suicida de uma economia intensiva em carbono, né, e o aquecimento global, sei lá, disparar e passar dos 3, chegar a 4 graus ou até mais, nós vamos estar falando de algo, de uma elevação do nível do mar da escala de mais de metro, já agora, nesse século, né, na segunda metade desse século, e de vários metros, de muitos metros nos séculos seguintes. Porque, para a gente ter uma ideia, da última vez que nós tivemos 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, o clima era cerca de 2 a 3 graus mais quente, 3 graus mais quente do que os padrões atuais, né? Era o
clima de 3,5 a 5 milhões de anos atrás. E nessa época, os mares eram 15 metros acima dos níveis atuais. Então, assim, não conter o aquecimento global, deixar essa coisa correr frouxa como tá, é chegar nesse nível de comprometimento. E aí a gente vai estar falando, Fortaleza ainda é sortuda nisso aí, né? Em termos, né? Porque a maioria da cidade, uma parte da cidade, está um platô de seus, né, em torno de seus 20 metros. Então a gente estaria falando de cheias mais severas no Cocó, e aí, obviamente, todas as populações ribeirinhas, os bairros que contornam, elevação, avanço do mar, né, justamente sobre a orla. Mas, como eu disse, os bairros de Fortaleza até que não seriam terríveis, mas não seriam nada comparados se a gente pegar, por exemplo, Recife. Né? Recife, basicamente, você tem ali a parte final ali dos dois rios, né, que cortam a cidade, aquilo ali ia encher de água. Recife é muito baixo. Você ia perder Recife. Né? Ou pelo menos mais da metade da área urbana, com elevação pequena, da ordem de poucos metros. O outro impacto que é importante a gente pensar é que não existem só as cidades. Né? Você tem inúmeras comunidades pesqueiras, várias delas, dessas comunidades litorâneas, tem como a fonte de água o lençol freático, né, o lençol freático do aquífero do Nar, e avanço do nível do mar produz o quê? Produz a entrada da cunha salina, né, por baixo. A água do mar, a água salgada é mais pesada, mas se o mar avança, se o mar sobe, essa água penetra por baixo, dentro do aquífero, e começa a substituir a água doce. Então, aquele poço que abastecia a comunidade com água doce, né, de boa qualidade, etc., eventualmente vai salinizar. E aí você fica com um severo risco de ter pequenas cidades, comunidades, muita gente sem água no litoral. E aí, veja, comunidades imprensadas entre o avanço da desertificação, das ondas de calor no interior e pelo avanço do nível do mar e perda das condições de abastecimento de água no litoral. A gente está falando, por exemplo, da perda dos mangues, né? Os mangues que são amortecedores do aquecimento global em vários aspectos. Um, como um reservatório de carbono. Não subestime a capacidade do mangue de guardar carbono. Né? Aquele monte de raiz, né, que está ali escondida, eles são um espetacular reservatório de carbono, com potencial de ser sumidouro. Mas o avanço do mar termina forçando o mangue a recuar mais para dentro do continente. E aí, se ele chegar em outras coisas, né, vai encontrar outras coisas, vai encontrar a cidade, né? Para onde é que vai o mangue? O mangue vai ficar encurralado também. Né? E, obviamente, o mangue, ele produz todo um bioma, né? Ele gera todo um bioma, ele sustenta todo um ecossistema ali e sustenta uma economia, inclusive, das nossas comunidades. Né? Então, as consequências seriam muito graves do ponto de vista do litoral, com elevação do nível do mar já da ordem de dezenas de centímetros a 1 metro, que é o que está colocado como o cenário posto para a segunda metade do século XXI. É por isso que a gente usa o termo emergência climática. Né? Porque é uma emergência mesmo. Tá bom? Não sei aí, Bruno, eu acho que eu também já consumi um pouquinho mais de tempo, acho que deve ter uns 15 minutos para nós ainda. Vamos ver se a gente pega ainda mais algumas perguntas ou comentários aí, tá certo? Certo, tudo bem, professor. Eu achei fantástico as respostas, inclusive a belíssima comparação, né, a analogia com a caatinga como um indivíduo, né, como um ser vivo que está dormindo durante o período da seca, realmente é muito bom porque ajuda a dialogar melhor com essa visão estigmatizada que a caatinga tem de um ambiente seco demais, um ambiente feio, cheio de cactos, mas a gente sabe muito bem que ela é bastante florida na época chuvosa, realmente. Então, gostei bastante dessa analogia. Temos aqui várias outras perguntas que recebemos. Eu vou mandar aqui só alguns abraços para o pessoal que está nos assistindo também, né? O João Paulo, o pessoal do Greenpeace de Belo Horizonte, o Alan Anderson, o Davi da Silva, da Biologia, né? A Caroline Yasuko, e também temos agora mais um bloco de perguntas. Eu vou falar mais 3, se eu puder anotar aqui para a gente ir conversando sobre isso. A Vivins Kay perguntou sobre a agrofloresta, né? Ela quer saber o que seria isso exatamente. A Tainá perguntou novamente
agora sobre turismo ambiental, né? Como anda o turismo ambiental preservacionista e o movimento que ele gera na economia de determinadas regiões do entorno. E, por fim, a pergunta do Humberto, a conspiracy, né? A teoria da conspiração das vacas, né? Seria, de fato, o principal causador da devastação do meio ambiente? Recebemos essas 3 perguntas agora para esse próximo bloco. Olha, show de bola. Eu vou de novo aproveitar e falar aqui do meu trabalho de divulgação científica, porque não vai dar para a gente responder a tudo, né, no tempo que nós temos, ok? Mas, de novo, estou começando aqui de baixo para cima, de trás para frente. Inclusive no meu blog, tanto o blog como o canal, como o perfil no Twitter, no Instagram e a página do Facebook, tem todos o mesmo nome. É só vocês procurarem o que você faria se soubesse o que eu sei. Não vou dar spoiler da origem da frase, né? Até para todo mundo olhar lá no blog a explicação de quem foi que disse essa frase, em que contexto e tudo mais, tá? Mas procurem, se inscrevam no canal, chequem os artigos do blog. No caso do blog, tem inclusive um artigo sobre Cowspiracy, que é uma análise crítica do documentário. Eu acho que o documentário ele tinha tudo para cumprir um papel espetacular em relação à conscientização do papel danoso, né, que a indústria da carne produz. Né? É a indústria que colocou em escala industrial, obviamente, a crueldade. Né? Nós temos hoje o abate de 80 bilhões de animais para suprir os 340 milhões de toneladas de carne que são consumidos todo ano. É importante dizer que, inclusive, isso tem a ver com mudanças culturais recentes, né? O consumo per capita de carne, nas últimas 5 décadas, mais do que dobrou. A população dobrou e o consumo de carne per capita aumentou 2,5 vezes, 3. Então, como combinação, a gente tem hoje um consumo de carne que é 6 vezes maior do que era 6 décadas atrás. Então, isso é insustentável. Não dá para sustentar isso daí. Né? E aí, obviamente, tem todo o problema. A água, o consumo de água é enorme para o pasto, as monoculturas, a quantidade de rejeitos é gigantesca, isso produz zonas mortas nas zonas costeiras, compromete, por conta da eutrofização, advinda aí do excesso de nitrogênio e fósforo livres, a qualidade de corpos d'água, os impactos são inúmeros. Mas tem um grave problema no Cowspiracy, aliás, 2. Um é que ele ataca de maneira irresponsável, vamos dar o nome, né? Ataca de maneira irresponsável o movimento ambientalista. Né? Ele, ao invés de falar, porque o inimigo, né, por mais que a gente possa ter críticas uns aos outros, né, na boa, a 350.org, o Greenpeace, o Sierra Club, né, isso tudo é aliado nosso, gente. Isso é quem está na linha de frente, quem está no combate, né, ao lado das organizações dos povos originários, ao lado de outros movimentos sociais. E aí, esse é o primeiro problema. Ao invés dele realmente centrar nas corporações, ele vai atacar quem não devia. Segundo, tem uma mentira ali. Tem uma mentira. A carne não é o maior causador de aquecimento global. Isso é uma mentira. Não é questão de interpretação, não. É falso. Sabe o que acontece quando a gente diz isso? A gente passa pano para quem é o maior responsável pelo aquecimento global, que são os combustíveis fósseis. Não é que isso significa que nós não vamos atacar a questão da indústria da carne, não. Pelo contrário. Só usando uma metáfora aqui. Pega o Brasil. Porque vocês são tudo novo, aí vocês não viram a Copa do Mundo de 94. Eu assisti. A Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 2 atacantes bons. Era o Romário e o Bebeto. Os 2 jogavam muita bola. O Romário, no auge da forma, matava tudo. O Bebeto não era tão brilhante, mas também jogava muito bem. Imagina se todo time que fosse jogar com o Brasil botasse toda a marcação em cima do Romário, que é tipo o combustível fóssil, né? Se todas as soluções fossem só voltadas para o combustível fóssil e deixasse o Bebeto, né, no caso, a pecuária correr frouxa, o Bebeto ia fazer gol. Então, não adianta mudar o sistema energético sem tocar na questão da carne. Mas isso não nos permite usar uma informação que é contra a ciência e mentir.
E, infelizmente, Cowspiracy faz isso, né? E aí termina na boa, termina favorecendo a indústria de combustíveis fósseis. Como eu disse, tem um artigo no meu blog que faz uma crítica detalhada ao texto. Fica o convite lá para vocês conferirem. Pois, turismo ambiental. Quatro milhões de pessoas voavam de um país para o outro. 4 milhões de pessoas voavam de um país para o outro todos os dias. Claro, muito disso aí é o turismo tradicional, predatório, de ir para shopping, tal e tal e tal. Mas isso inclui também o camarada que vem lá da Europa para, né, curtir um igarapé na Amazônia, naqueles locais bem bucólicos e tudo mais. E na boa, nós temos que repensar isso aí. Por conta do querosene de aviação, mas, sobretudo, porque nós temos que pensar hoje como é que é um mundo globalizado. A gente já tem um mundo globalizado, já tem um mundo em que você tem a devastação, o desmatamento e a indústria da carne como duas bombas de pandemia. E eu esclareço isso em alguns vídeos do meu canal. Aí você produz, você gera, né? Você gera a condição para que os vírus venham dos animais para os humanos. Aí você bota um monte de gente para rodar pelo planeta, você espalha isso brincando. Em 48 horas, quaisquer duas grandes cidades do planeta estão conectadas. E em 72 horas, você consegue chegar em qualquer lugar do mundo. Nem que seja com uma voadora lá na Amazônia para completar o circuito. Mas você chega, talvez exceto, né, em uma outra aldeia indígena isolada, você chega em virtualmente qualquer lugar do mundo. Como é que nós precisamos pensar isso em tempos de pandemia, né? Então, talvez o turismo mesmo seja, hoje, cada vez mais uma atividade que nós temos que repensar radicalmente. E se, de fato, existe algum turismo, de fato, ambiental. Eu ouso, né, dizer que a gente precisa repensar isso. Houve um aviso aqui, nós estamos só com 2 minutinhos. Eu vou realmente, assim, correr para falar de agrofloresta. Basicamente, a agrofloresta é produção agrícola no contexto do bioma. Óbvio, como a gente tem muitas bocas para alimentar, ela precisa ser de alto rendimento. Mas é possível fazer isso com o conhecimento que nós temos hoje. Mas eu queria lembrar aqui de uma enorme agrofloresta que existe e que, em larga medida, foi plantada. Um estudo que foi publicado, se não me engano, há 2 anos na Science, mostra que a distribuição de determinadas árvores da Amazônia, como os açaizeiros e as castanheiras, né, da castanha do Pará, essa distribuição ela não poderia ter surgido de maneira puramente natural. Aquilo ali foi plantado, né? Os indígenas distribuíram essas árvores ao longo de largas extensões da floresta para que eles pudessem andar, migrar, depois migrar de volta e terem as árvores garantindo alimento para eles, na ida e na volta. Então, em alguma medida, em algum sentido, a Amazônia, ela é uma enorme agrofloresta, né? Então, a ideia justamente é essa, é você plantar para comer no contexto do bioma. Eu lamento, né, a gente não ter outras oportunidades, né, para continuar aprofundando, mas pesquisem sobre o tema, né? É hoje um tema fundamental, tem gente, obviamente, também muito mais qualificada do que eu para falar, vão fundo e se aprofundem. Abração aí para todo mundo. Muito obrigado, professor Alexandre, pelas palavras e pela resposta ao comentário do pessoal. Vamos aqui nos encaminhar, então, para os momentos finais, realmente, né? Houveram só alguns comentários. A Brenda Lua, ela escreveu, né, que acredita que a reforma agrária seja mesmo a pauta socioambiental mais importante do Brasil, né? A Vinvinsky escreveu também que essa história do aumento do nível do mar no Nordeste, aqui em Fortaleza, né, na nossa região, aterraram a beira-mar, a praia da nossa região aqui, né? Ela disse, olha, sei não, viu, é uma ignorância da prefeitura. Realmente foi um evento muito trágico e triste que ocorreu aqui na nossa cidade. A gente do Greenpeace Fortaleza integrou juntamente a campanha que a gente chamou de Aterrar para Quê, junto com outras instituições, como o Verde Luz e outras ONGs aqui da nossa região, né, para tentar barrar esse aterramento, mas infelizmente isso não foi possível.
estamos aí vendo algumas consequências disso, e temos alguns abraços nesse momento final, né? Um abraço para a Tainá e para o Rodolfo, do Greenpeace Fortaleza, que estavam nos assistindo desde o começo também, né? Ao Flávio Carvalho, a Tamires Alves, a Monique Queiroz. Então, pessoal, voltando aqui, nosso tempo de conexão, ele caiu um pouco, né? Acredito que eu estava ainda nos comentários, então vou reler todos novamente, só para a gente ficar registrado isso novamente. A Brenda Lua escreveu sobre a reforma agrária, né? Ela acredita que a reforma agrária seja mesmo a pauta socioambiental mais importante do Brasil, né? A Vivinsky escreveu sobre o aumento do mar. Essa história do aumento do mar no Nordeste, aqui em Fortaleza, aterraram a beira-mar. Aí ela disse, olha, sei não, viu? É uma ignorância da prefeitura. Essa questão do aterramento da beira-mar, uma praia da nossa região aqui de Fortaleza, foi uma pauta bastante debatida, comentada e teve grande repercussão aqui na nossa cidade. A gente do Greenpeace Fortaleza integrou a campanha juntamente com outras ONGs da nossa região, como o Instituto Verde Luz e outras associações. A campanha foi intitulada Aterrar para quê, né? Esse questionamento que a gente fazia para a prefeitura. A gente tentou barrar realmente essa ação de aterramento, mas infelizmente isso não ocorreu e aí estamos vendo algumas consequências disso, né? Temos alguns abraços aqui para mandar para finalizar. Um abraço para a Tainá Caiafe, para o Rodolfo, do Greenpeace Fortaleza, para o Flávio Carvalho, para a Tamires Alves, para a Monique Queiroz e para o pessoal da Biblioteconomia Comunitária, que está sempre acompanhando as nossas lives. Aí, só para finalizar mesmo, a gente queria pedir para vocês, todo mundo que estiver assistindo, seria muito bom se seguisse o arroba no Instagram do Ceará no Clima e do professor Alexandre. Eles estão aqui embaixo, vocês podem conferir aqui na nossa tela, né? E eu também gostaria de convidar vocês para a nossa próxima live da semana que vem. Ela vai acontecer novamente na próxima quarta-feira, às 8h30, e sábado vamos fazer as divulgações das próximas 3 lives também no nosso próximo ciclo de Encontros Verdes, né? Aí vocês podem acompanhar tudo isso nas nossas redes sociais. Aí, pessoal, aproveitando que estamos com uma série de posts sobre a Semana Sem Carne, logo mais, após a live, vamos fazer também um post com indicações de onde pedir comida vegana em Fortaleza. Então, vocês que moram aqui na nossa região, vai ser muito interessante isso. Pode ser uma dica bem legal para quem não conhece. E talvez aderir a esse tipo de hábito alimentar agora nessa quarentena, né? Fazer uma mudança no seu cardápio. A live vai estar aqui gravada depois, né? Ela foi gravada e vai estar disponível no nosso canal no YouTube, do Greenpeace Fortaleza. E nós agradecemos a participação, os comentários, as perguntas de todos vocês, a atenção, claro, e a participação do professor Alexandre, que aceitou o nosso convite e, assim, muito perfeitamente apresentou essa temática muito debatida e muito interessante para a gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu queria só pedir para o professor fazer algumas considerações finais para te encerrar, de fato, a nossa live de hoje. Muito obrigado, pessoal. Ok, Bruno. Então, muito rapidinho, telegraficamente, me despedir, né? Agradecer o espaço, né? É bom o diálogo, né? A gente está todo mundo aprendendo, né? Usar esses meios virtuais. Acho que é interessante que a gente possa avançar, né, no domínio dessas plataformas. Tem muito debate, muita coisa para aprofundar, né, para quem assistiu a gente ou que eventualmente possa ver depois, né? Fica então a dica de acompanhar o nosso trabalho de divulgação científica, né? Em particular, o canal do YouTube está aí com uma série de vídeos chamada Fumaça de Epidemia, que é dedicada justamente ao debate ambiental, climático, etc., relacionado com esse período de pandemia, né? Então, fica o convite para todo mundo conferir lá o que você faria se soubesse o que eu sei no YouTube, né? No mais, realmente, assim, falar da relevância da data, né? Nós estamos falando aí do combate à desertificação numa conjuntura que é globalmente de emergência climática, né? Realmente
trata-se de uma grande batalha pelo futuro, né? Mas também nacional, né? Importante a gente, no meu ver, mencionar isso. Não dá para a gente achar que a gente vai ter qualquer expectativa de avanço das políticas climáticas, de avanço das políticas ambientais, de contenção da desertificação, da degradação ambiental, com um governo, se é que merece esse nome, né? Em que o sujeito que deveria ser o responsável pela pasta de meio ambiente fala que tem que aproveitar uma pandemia para passar a boiada. Obviamente, passar a boiada aí, ele pensou como uma metáfora, mas é uma metáfora tão vívida que chega a ser quase literal, né? E é isso que nós estamos vendo aí. O aumento do desmatamento, né? O aumento das atividades degradadoras. O Brasil, eu falei que o mundo ia ter uma redução das emissões de CO2 por conta da retração econômica. O Brasil vai ser um ponto fora da curva aí. Não porque a economia do Brasil não vai retrair, pelo contrário, o Brasil vai sofrer uma das maiores recessões do planeta, inclusive por conta da irresponsabilidade do ocupante da presidência. Mas o Brasil vai ter as emissões de CO2 aumentadas, porque boa parte das emissões do Brasil vem do desmatamento. Então, imagine, nós corremos o risco de ter uma economia 8% menor ao final de 2020 e emissões até 20% maiores. Esse é o tamanho do caos. Então, assim, nesse contexto de emergência climática, é também preciso dizer, fora Salles, fora Bolsonaro, a gente precisa mudar o que está acontecendo aqui nesse Brasil. Certo, muito obrigado, professor Alexandre, por essas palavras. Realmente são duras, mas a gente precisa ouvir e ficar sabendo de tudo isso para realmente mudar e fazer alguma diferença pelo nosso país, pelo nosso meio ambiente e pelas pessoas que vivem nele também. Bom, então é isso, pessoal. Nós agradecemos a atenção, a participação de todo mundo que ficou conosco até agora. Nós nos vemos no nosso próximo Encontro Verde, e é isso. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.